texto da transfiguração. Então leremos o capítulo de número 9 do Evangelho segundo Lucas, versos 28 a 36. Acompanhe a leitura com fé e com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que somos limitados, e por isso pedimos a Tua iluminação para compreendermos as verdades eternas contidas na Tua palavra. Que esta palavra habite em nosso coração, que sejamos transformados por ela, e que ela gere frutos em nossa vida, para que sejamos edificados e que Teu nome seja glorificado pela nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O desenho que as crianças vão fazer hoje é daquilo que você pensa quando alguém fala sobre pureza, quando alguém fala sobre algo puro, algo brilhante. O que você pensa? Talvez uma roupa, talvez um metal precioso. Use a criatividade aí para pensar em algo muito puro e brilhante. Certo? Vamos então à nossa exposição, irmãos. No dia em que nós expusemos Lucas capítulo 24, verso 1 ao 12, eu comecei o sermão perguntando para os irmãos o que é Jesus para você. Quem é Jesus? E naquele dia nós refletimos especialmente sobre o significado da obra de Cristo Jesus, especialmente sua morte e ressurreição. Por que era necessário que Cristo fosse morto e ressurreto? Mas dessa vez eu quero fazer a mesma pergunta, mas com outro enfoque. Onde você aprende sobre quem é Jesus? Onde é que você moldou o conceito que você tem a respeito de Cristo Jesus? Como é que você pensa na pessoa de Cristo? Quais são os atributos de Cristo que você se lembra? E de onde é que você tirou essas informações sobre quem é Jesus? Quando nós observamos o texto narrado por Lucas aqui, nós podemos perceber que esse texto tem paralelos com muitas outras ocasiões, inclusive algumas que nós expusemos. Por exemplo, alguns paralelos desse texto com o texto no qual ele narra a ressurreição de Cristo. Se os irmãos se lembram, lá no texto da ressurreição, Lucas falou sobre o temor dos discípulos, falou sobre a ênfase em ver Jesus, falou sobre vestes brancas, sobre o papel central de Pedro como aquele que tomou a frente para falar com Jesus, a presença de 2 varões e o resplandecer das vestes de Cristo. Mas isso também nos lembra da ascensão de Cristo. Quando Cristo sobe aos céus, essas coisas também acompanharam os discípulos. Então, de alguma forma, o texto da transfiguração antecipa esses pontos que depois serão trazidos de volta à tona por Lucas quando ele vai narrar a ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus. Mas apesar desses paralelos, o momento da transfiguração é um momento ímpar na vida e no ministério de Cristo Jesus. Um momento importante naquele contexto porque o seu objetivo era mostrar para os discípulos quem ele era, mesmo em face da humilhação. Os discípulos haviam ouvido Cristo várias vezes falar que ele precisava sofrer, que ele precisava ser entregue nas mãos dos homens que o condenariam. E eles duvidavam disso, ou pensavam, como é que pode ser assim, mestre? Mas Jesus vai mostrar para eles que apesar do sofrimento no qual ele vai passar, ele seria então revestido com a glória que ele tinha antes com o Pai. Por isso a importância da transfiguração. Observem que todo o contexto do capítulo 9 de Lucas é falar sobre a identidade de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Herodes, que era o governador daquela região, questiona a autoridade de Cristo Jesus, ou a identidade de Cristo, no começo do texto. Observe o versículo 8. Alguns diziam, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João,
quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Então Herodes questiona quem seria essa figura que era parecida com João Batista, mas ele havia matado João Batista. Quem é esse tal de Jesus que as pessoas estão falando? Quando nós avançamos um pouco o texto, nós vemos que nos versos 18 e 19, Pedro confessa quem é Jesus. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem Jesus perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. E ainda outros diziam, ou dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Pedro, pela ação do Espírito Santo, reconhece que Jesus Cristo é o Cristo ungido do Senhor, o Messias prometido. Mas o texto vai mostrar para nós que, a bem da verdade, Pedro não tinha pleno conhecimento do que significavam essas coisas. Quando nós vemos o texto paralelo em Mateus, nós vemos que imediatamente Cristo falou: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens, que ele seja morto, que ele então ressuscite e seja exaltado. E aí Pedro diz: não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Por quê? Porque ele ainda não entendia completamente qual era a identidade de Cristo Jesus. E é nesse contexto que surge o texto da transfiguração. A transfiguração surge no texto justamente para mostrar para os discípulos que a humilhação de Cristo e os sofrimentos que ele deveria passar, de modo algum ofuscavam sua glória eterna. Pelo contrário, era o caminho pelo qual ele seria revestido desta glória eterna. Nesse sentido, a grande preocupação de Lucas ao narrar a transfiguração é mostrar para os discípulos de Cristo, e também a nós hoje, quem é Jesus. Por isso o tema do sermão nesta noite é: reconheça quem é Jesus. Reconheça quem é Jesus. Em primeiro lugar, contemplando a sua glória. Como você pode reconhecer quem é Jesus? Em primeiro lugar, contemplando a sua glória. É isso que os versos 28 a 33 nos ensinam. O texto começa dizendo que essas coisas aconteceram cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras. E quando Lucas utiliza essa expressão, ele nos quer chamar a atenção para essas palavras que foram ditas. O que foi que Lucas, ou Jesus, disse antes dessas coisas que Lucas dá tanta ênfase aqui? Obviamente o verso 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então o que Lucas está fazendo aqui é narrando o momento em que Jesus Cristo, 8 dias antes da transfiguração, diz que alguns dos que estavam ali reunidos com Cristo não morreriam sem antes verem a manifestação do reino de Deus. E ao olharmos apressadamente para esse texto, nós podemos ter a falsa impressão de que Cristo está falando da consumação do seu reino, quando ele voltasse. E nesse sentido, o texto não faria nenhum sentido para nós, porque todos os discípulos de Jesus morreram. Só que quando Lucas liga a transfiguração ao verso 27, o que Lucas parece mostrar é que o cumprimento do verso 27 se dá na transfiguração, na manifestação da glória real de Cristo Jesus. Porque como nós temos visto nos sermões anteriores, o reino de Deus já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus inaugura o seu reino na sua primeira vinda, o reino no qual ele restaura as tribos de Israel, no qual agora ele chama os gentios para que façam parte deste reino, mas que enfim será apenas consumado na sua volta, na sua segunda vinda. Mas a transfiguração é um momento no qual essa glória real de Cristo Jesus é de alguma forma antecipada. Afinal, os últimos dias começaram com a vinda de Cristo Jesus. Pedro demorou para entender isso, mas nós vimos em Atos capítulo 2, ele compreendeu. Os últimos dias foram inaugurados na primeira vinda de Cristo Jesus. Por isso, há alguns que não passariam pela morte sem antes verem o reino de Deus. E quem são esses alguns? O texto diz: tomando consigo a Pedro, João e Tiago. Ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos para que estejam com ele neste momento, no monte, para orar. E é interessante porque quando nós vamos para Êxodo, capítulo 24, no momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei do Senhor para o povo, e lá ele vê a manifestação da glória de Deus, ele também vai acompanhado de 3 companheiros: Arão, o seu irmão, e Nadab e Abiú, seus sobrinhos sacerdotes. E como nós vamos observar, irmãos, há muitos detalhes aqui no texto que são paralelos ao que aconteceu em Êxodo, especialmente no capítulo 24. É como se Cristo trouxesse com mais plenitude aquilo que Moisés havia experimentado no Monte Sinai, sendo ele mesmo, Jesus, a própria manifestação da presença de Deus. Mas observem, irmãos, que quando o texto diz que ele tomou consigo Pedro, João e Tiago,
nós podemos tirar uma lição no que diz respeito ao fato de que Deus não concede a todos igualmente as mesmas experiências cristãs. Muitas vezes nós temos a impressão, ou achamos, ou até mesmo esperamos, que Deus é obrigado a dar para todos os crentes igualmente as mesmas experiências na fé e na vida cristã. Mas Ele não chamou nem todos os discípulos para estarem com Ele neste momento, senão apenas Pedro, João e Tiago. Por isso, irmãos, nós não podemos nos iludir achando que se nós não temos grandes experiências na nossa vida cristã, como outros homens na história tivemos, não podemos pensar que isso nos faz menos crentes ou crentes piores, porque Deus não nos concede este privilégio. Há algumas igrejas que afirmam nos dias de hoje que só pode se dizer verdadeiramente crente, batizado com o Espírito Santo, aqueles que falam em línguas estranhas. Mas nem mesmo o dom de idiomas que nós vimos nas Escrituras é dado igualmente a todas as pessoas na igreja. Nós vimos domingo passado, Deus concede dons diferentes às pessoas na igreja. Da mesma forma, não podemos cobrar aquilo que Deus não prometeu. Não podemos achar que todos nós teremos essas grandes experiências sobrenaturais como tiveram Pedro, João e Tiago. Os outros discípulos não tiveram. Mas nós devemos nos contentar ou nos apegar com aquelas coisas que Deus de fato prometeu a nós. Os meios ordinários por meio dos quais Ele se revela a nós. Isso nos ajuda a corrigir um pouco da forma como nós entendemos a nossa relação com Deus. Há um cântico que nós costumamos cantar e que traz essa impressão errada, que diz que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E nós cantamos isso, mas isso não é verdade. Não é verdade que Deus é obrigado a nos fazer andar por sobre o mar, ou quando isso não acontece, que Ele nos vai fazer andar por sobre as águas, ou antes, abrir o mar diante de mim. Deus não nos prometeu essas experiências miraculosas. O que Ele nos prometeu é que Ele nos santificaria, mesmo que isso implicasse, muitas vezes, na nossa própria morte. É isso que as Escrituras nos dizem. Por isso não devemos achar que todas as experiências são igualmente compartilhadas entre os cristãos. Devemos nos contentar com aquelas coisas que Deus nos prometeu e estabeleceu para a nossa edificação. Mas o texto continua dizendo que eles subiram ao monte com o propósito de orar. O texto não diz qual era o monte, possivelmente era o Monte Tabor, conforme a igreja tem interpretado ao longo dos tempos. Mas o texto diz enfaticamente que o propósito da subida de Cristo com seus discípulos naquele monte é que eles orassem. Isso nos chama atenção porque Jesus Cristo era verdadeiro Deus, é de fato o verdadeiro Deus. Mas Jesus também era verdadeiro homem, e como homem ele reconhecia a necessidade de orar. Jesus estava se preparando para passar pelo seu período de maior humilhação, no qual ele seria entregue aos fariseus, aos saduceus, seria condenado à morte na cruz, uma morte humilhante para aquela época. E ele reconhece que precisava orar, precisava buscar as forças do Senhor por meio da oração. Quanto mais nós, que somos fracos, que somos pecadores, que somos debilitados, mas a grande verdade, muitas vezes nós confiamos mais na força do nosso próprio braço, e por isso não oramos. Você tem aproveitado este meio de graça, por meio do qual você pode falar com Deus? Você tem buscado fortalecimento diário com Deus por meio da oração? Você, como Cristo Jesus, reconhece a necessidade absoluta que você tem deste meio de graça, falar com Deus? Muitas vezes nós estamos diante de problemas, de tentações, de coisas que nos afastam deste santo privilégio, dessa ordem que Deus nos concede, que é a oração. Mas Cristo, neste momento, reconhecendo que precisava ser fortalecido por Deus, ele sobe com seus discípulos no monte, com o propósito de orar. E o que acontece? E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas agora traz uma descrição que nós não conseguimos captar com toda clareza, porque era uma visão muito gloriosa para ser descrita em palavras. Tanto é que quando nós comparamos o relato de Lucas, de Mateus e de Marcos, cada um usa palavras diferentes para narrar esta cena gloriosa. Marcos, por exemplo, diz que ele se metamorfoseou, esse é o verbo que ele utiliza, ele mudou de forma diante dos seus discípulos. Lucas aqui diz que ele se transformou em uma figura radiante, mas tão radiante que até as suas roupas se tornaram brancas e muito claras. Certamente uma cena gloriosa, na qual a glória do Filho de Deus era manifestada àqueles homens. E como eu disse, esse texto traz paralelo com aquilo que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, conversa diretamente com Deus, Deus revela a ele naquele monte
O texto diz em Êxodo 34 que eles descem daquele monte, Moisés desce e o seu rosto brilhava. É claro que no caso de Moisés, ele simplesmente estava refletindo a glória de Deus que falou com ele. Mas aqui nós temos algo mais pleno. O próprio Filho de Deus sendo transformado, a sua glória, que por causa da sua humilhação estava de alguma forma oculta, se manifestando àqueles seus discípulos. De modo que o texto diz, sua aparência do rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. O branco, que é uma cor associada ao céu, à glória de Deus. Quando nós vamos para o Apocalipse, por exemplo, há diversas referências ao branco como um símbolo de pureza, de glória, de majestade. E é essa cena que o texto está nos narrando aqui. A glória de Deus presente entre os homens. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que há um desenvolvimento na forma como a glória de Deus é manifestada entre os homens. Em Êxodo capítulo 13, quando o povo está saindo do Egito, o texto diz que a glória do Senhor acompanhava o povo de Deus por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A glória de Deus acompanhou o povo no deserto. Depois essa mesma glória apareceu no capítulo 33, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus então entrega a sua lei. Ao final de Êxodo, capítulo 40, quando o tabernáculo é construído, o texto diz que a glória do Senhor habita sobre aquele tabernáculo. A mesma glória que depois preencheu o templo de Salomão, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Mas o Antigo Testamento nos narra que essa glória saiu do templo. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 10, o texto diz que a glória do Senhor saiu do templo, justamente por causa da infidelidade do povo, dos pecados daquele povo a quem Deus havia se revelado. Mas essa glória volta a aparecer no Novo Testamento. Essa glória aparece em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e observe os versos 8 e 9. E vejam o que Lucas nos narra sobre a glória de Deus, que havia saído do templo de Ezequiel. Lucas capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A glória do Senhor se manifestou àqueles pastores. Para quê? Para revelar a vinda de Cristo Jesus. Cristo, que é a verdadeira glória de Deus. Não à toa, quando nós vamos para João, para o Evangelho segundo João, capítulo 1, nós lemos no verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ideia aqui é de que o Verbo tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda, o seu tabernáculo, onde a glória de Deus foi manifestada. E nesse sentido, aquela glória que havia sido manifestada no Sinai, que depois havia habitado no tabernáculo, no templo, agora é trazida com muito mais plenitude em alguém, no próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, manifestado entre os homens. E por essa razão aqueles discípulos deveriam reconhecer que a humilhação de Cristo Jesus de forma alguma ofuscaria a sua glória e a sua exaltação. Pelo contrário, é justamente essa humilhação que o levaria a ser exaltado por Deus. É isso que o texto da Transfiguração está nos mostrando, a manifestação da glória de Deus entre os homens. Mas voltando ao texto da Transfiguração, em Lucas capítulo 9, Lucas continua a nos narrar no verso 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ele faz referência aqui a 2 homens, 2 varões, da mesma forma que ele fala depois em Lucas 24, na ocasião da ressurreição, e em Atos capítulo 1, na ocasião da sua ascensão. Mas naqueles 2 casos, ele fala de 2 homens que na verdade são anjos, coisa que não temos aqui no texto. O texto diz que ele estava presente com Moisés e Elias, grandes profetas do Antigo Testamento, conhecidos do povo de Deus. E o texto diz que eles conversavam com Cristo Jesus. Mas por que Moisés e Elias? Moisés e Elias foram 2 das principais figuras do Antigo Testamento. Eram reconhecidos pelos judeus daquela época como pessoas importantes da história do povo de Deus. E o que o texto parece nos mostrar é que essas 2 pessoas, como que representando todo o Antigo Testamento, apontavam e concordavam na pessoa de Cristo Jesus. E por que isso é importante aqui? Porque como nós vimos no texto, muitas pessoas diziam que Cristo era Elias. Outros diziam que ele era algum dos profetas, talvez o próprio Moisés.
Mas, na verdade, esses dois vieram para confirmar a singularidade de Cristo Jesus. Moisés e Elias apontando para Cristo. Aquele profeta que havia sido prometido em Deuteronômio 18, superior a Moisés e que deveria ser ouvido pelo seu povo. Mas qual era o tema dessa conversa entre Jesus, Moisés e Elias? O texto diz que eles falavam sobre a sua partida que deveria se cumprir em Jerusalém. Se você estiver com uma caneta, um lápis, circule aí na sua Bíblia essa palavra partida. Porque o texto não está falando de uma simples partida. Quando o texto foi escrito em grego, por Lucas, a expressão que ele utilizou é a mesma palavra que nós temos na nossa língua para êxodo. Lucas está falando aqui sobre o êxodo de Cristo Jesus. E ele utiliza essa expressão com um objetivo claro. Ele queria mostrar para os seus leitores que aquilo que Jesus empreenderia na sua morte e ressurreição era um ato salvador, paralelo, mas muito superior ao grande ato redentivo do Antigo Testamento, que foi a saída do povo de Deus do Egito, o êxodo. Mas qual seria então esse êxodo de Cristo Jesus? Será que seria apenas um eufemismo para a sua morte? Parece que o êxodo de Jesus diz respeito a toda a sua humilhação e exaltação. Ele seria sim morto pelos homens, mas depois ele seria ressurreto por Deus e subiria aos céus. O seu êxodo aos céus como sendo o grande ato da salvação em favor do seu povo escolhido. Muito maior do que o êxodo do Antigo Testamento. E nós podemos ter essa noção porque quando nós vamos a alguns versículos anteriores, é sobre isso que ele fala com seus discípulos. Veja o verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Agora observe o verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui ele resume toda a sua humilhação e exaltação. O momento em que ele é rejeitado pelos homens, entregue aos fariseus, morto, sepultado, mas então ressurreto. Ressurreto ao ponto de depois subir aos céus, de onde o texto diz, ele virá com seus santos anjos em glória, para consumar a sua exaltação. Esse é o êxodo de Cristo Jesus, do qual Moisés e Elias estavam falando. Porque todo o Antigo Testamento já falava sobre isso. Falamos sobre isso quando expusemos Lucas capítulo 24, que Jesus mostrou nos profetas, nos salmos e na lei de Moisés que era necessário que ele passasse por todas essas coisas para chegar à sua glória. Por isso, Lucas usa a expressão de que ele deveria cumprir a sua partida, o seu êxodo em Jerusalém. Ele escolheu essa palavra também, não de forma aleatória. Nós vimos no capítulo 2 de Atos, na ocasião do Pentecoste, que ele também utiliza essa expressão para falar do cumprimento do dia do Pentecostes, associando tudo aquilo ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O que acontece aqui também. Ele fala do cumprimento da missão que Deus havia confiado a Cristo Jesus, por meio da qual ele seria humilhado, mas tendo em vista a sua exaltação. Então, se os discípulos estivessem prestando atenção naquilo que Moisés e Elias conversavam com Cristo, talvez eles não ficariam confusos quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas o que Lucas diz? Eles estavam dormindo. Verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Provavelmente Lucas narra que algo que já havia acontecido um pouco antes, enquanto eles começaram a orar, e provavelmente eles perderam boa parte dessa conversa, mas então Cristo, agora na presença desses dois homens, tem a sua face transfigurada, o seu corpo transfigurado, e então o texto continua dizendo, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Eles estavam dormindo, em um momento importante do ministério de Jesus. Isso nos lembra, evidentemente, do momento em que Cristo está no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser entregue aos homens. Enquanto ele orava, seus discípulos dormiam. Eles dormem enquanto Cristo ora na sua humilhação e dormem enquanto Cristo ora na sua exaltação aqui na transfiguração. E é claro que o fato deles estarem dormindo não traz o mesmo peso de como se eles tivessem recusado a revelação do Filho de Deus, mas evidentemente o sono os levou à falta de entendimento. Tanto é que lá em Lucas capítulo 24, mostrando que eles não haviam entendido, vejam o que Jesus diz no verso 25 do capítulo 24. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nós já expusemos esse texto. Cristo já havia falado em muitos lugares que ele deveria sofrer e depois ser exaltado.
Moisés e Elias estavam falando justamente sobre isso, mas eles estavam com sono. E por isso, não entenderam aquilo que Cristo havia os ensinado. Mas o texto diz então que eles acordam, provavelmente tendo perdido boa parte da discussão, mas eles então ainda enxergam a manifestação da glória de Cristo naquele momento. E aí Lucas continua dizendo que ao se retirarem estes de Jesus, ou seja, assim que eles acordam, Elias e Moisés saem daquele momento, Pedro então diz: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. A falta de atenção levou que Pedro sugerisse algo que o texto diz que era sem sentido. Ele afirma: bom é estarmos aqui. É bom nós experimentarmos esse momento glorioso no qual o Senhor está manifestando sua glória, no qual 2 grandes profetas do Antigo Testamento se fazem presentes. Mas será que era o plano de Jesus que esse evento fosse perpetuado na vida daqueles discípulos? Na verdade, Jesus tinha um objetivo diferente. Queria simplesmente mostrar a eles aquilo que haveria de acontecer, com sua humilhação e exaltação. Não era o plano de Deus, de Cristo Jesus, que eles continuassem experimentando aquilo. E nesse sentido, nós também podemos tirar uma outra lição, que é o fato de que a vida cristã não é baseada em experiências. Evidentemente, essa foi uma grande experiência que foi manifestada naquele momento a esses 3 discípulos, mas depois disso, passaram-se muitos anos de ministério, no qual Pedro, Tiago e João não narram grandes manifestações ou experiências com Deus. E da mesma forma, nós não devemos basear a nossa vida cristã em experiências. É claro que era bom estar aqui, Pedro reconhece isso. Mas o propósito de Deus é que nós vivamos a vida cristã no nosso dia a dia, diariamente, por meio dos exercícios e disciplinas espirituais, por meio da vida ordinária que nós temos na nossa semana, no nosso domingo após domingo. Não basear a nossa vida em sentimentos de grandes experiências, o que infelizmente é muito comum. Há pessoas que buscam uma vida cristã sempre baseadas em experiências. Precisam sentir a presença e a manifestação de Deus, senão pode ter algo de errado. Pessoas que baseiam sua vida cristã em, talvez, momentos de acampamento. Isso é muito comum entre os jovens. Vão em um acampamento, são grandemente transformados por Deus, aparentemente, mas 2 semanas depois já não estão mais frequentando os cultos na igreja, não mais leem a palavra de Deus, não mais oram, vivendo aquilo que nós vimos na semana passada. Uma vida cristã inconstante, que é fruto da imaturidade. Mas Deus nos dá meios, por meio dos quais nós podemos diariamente, semanalmente, exercitar a nossa fé. É isso que Deus espera e nos dá como seu povo. Mas o texto continua, Pedro faz uma sugestão de que eles deveriam fazer 3 tendas. Provavelmente Pedro aqui tem em mente a festa dos tabernáculos, que seria comemorada alguns dias depois, mas até aqui nós vemos um paralelo com o texto de Êxodo, porque lá em Êxodo 40, quando a glória de Deus é manifestada no tabernáculo, o texto diz que Deus vem como uma nuvem que cobre e enche o tabernáculo recém-construído. Então talvez Pedro pensa, a glória de Deus se manifestou aqui em Cristo Jesus, com a presença de Elias e Moisés, agora o último dia chegou, então vamos fazer uma tenda, para que a glória de Deus habite conosco. Mas ele ainda não entendia as dimensões daquilo que Cristo havia estabelecido. É bem verdade que Cristo estabeleceu o seu reino na sua primeira vinda, mas como nós vimos, apesar dos últimos dias terem sido inaugurados, o último dia ainda não chegou. Ele voltará para consumar o seu reino. E foi apenas depois da ressurreição de Cristo que Pedro foi entender essas verdades. Mas o objetivo de Pedro nesse texto era que de alguma forma aquela experiência fosse prolongada. E a conclusão que o texto diz é que ele não sabia o que ele estava dizendo. Ele não sabia que o propósito de Cristo não era que aquela cena continuasse e permanecesse, mas era outro. Era mostrar que não era simplesmente uma manifestação visível da glória de Deus naquele momento, mas que Ele mesmo, Cristo Jesus, era o novo e melhor tabernáculo, como nós vimos em João capítulo 1. Ele é o Deus que habita no meio de nós. E nesse sentido, nós somos chamados a refletir sobre a singularidade de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado no meio de nós. Ele é o Emanuel. Em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que habita a plenitude da divindade. E Ele mesmo diz, quem vê a mim, vê o Pai. E aí nós somos exortados a sempre contemplarmos a Cristo pela fé. Esse foi um dos temas da nossa escola dominical esses dias. Somos chamados a contemplar a Cristo e a sua glória pela fé. É bem verdade que Cristo está ausente de nós fisicamente, está sentado à direita de Deus, mas pela fé
nós somos chamados a refletir nesse Cristo vitorioso, que apesar da sua humilhação, se assenta à direita de Deus, foi exaltado por Deus e continuamente governa a sua igreja. E por isso, Deus nos concede a fé, o único instrumento por meio do qual nós podemos receber os seus benefícios, por meio do qual nós podemos ser fortalecidos para passar pela humilhação, como Cristo passou. Em uma proporção muito menor, é claro, mas fortalecidos pela humilhação de Cristo com vistas à nossa exaltação nele, como Filipenses capítulo 2 nos diz. Por isso, nós devemos reconhecer quem é Cristo Jesus. De que forma? Em primeiro lugar, contemplando a sua glória. Contemplando a glória de Cristo pelos olhos da fé. Como você pode reconhecer quem é Jesus? Em primeiro lugar, contemplando a sua glória. Mas em segundo lugar, você pode reconhecer quem é Jesus ouvindo a sua voz. Ouvindo a sua voz. É assim que o texto conclui, dizendo: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Esse segundo momento surge como que uma resposta divina imediata à sugestão de Pedro. Agora a manifestação da glória de Cristo é acompanhada da nuvem da presença de Deus, que também ecoa Êxodo capítulo 24, quando a nuvem da presença de Deus se faz presente no Sinai. O que o texto estava mostrando é que a própria presença de Deus estava ali e ao mesmo tempo ocultando os olhos dos homens que não podem ver plenamente a presença de Deus sem serem destruídos. Mas o que Deus quer mostrar para Pedro aqui é que qualquer tabernáculo seria desnecessário, porque Deus estava acomodando sua presença ao povo naquele momento, por meio da presença do seu Filho. E aquela nuvem então que traz temor para aqueles homens, o texto diz que dela veio uma voz dizendo: este é meu Filho, o meu eleito, a ele ouvi. O texto diz que desapareceram-se Elias e Moisés, e agora quem fala é o próprio Deus. O mesmo Deus que havia falado no batismo de Cristo Jesus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Agora, ao invés de falar isso para Cristo, ele fala aos seus discípulos, que ainda não haviam reconhecido quem era Jesus. Quem ele é? O meu Filho, meu eleito, a ele ouvi. E aqui Deus cita 3 textos do Antigo Testamento. Ele cita o Salmo de número 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele também é o servo eleito e escolhido de Deus, conforme diz Isaías: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Mas ele também é o profeta semelhante a Moisés, de quem Deuteronômio 18, verso 15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvi. Essa é a ordem de Deus para aqueles homens. Não haviam entendido completamente quem era Cristo Jesus. Mas se Cristo Jesus é a manifestação da glória de Deus entre os homens, o que eles deveriam fazer? Reconhecer quem Ele é e ouvir a sua voz. Ouvir a Cristo Jesus, cuja voz é superior a qualquer profeta do Antigo Testamento. Porque todos eles simplesmente apontavam para Cristo Jesus. Mas é Cristo quem deveria ser ouvido. Mas e você? Tem dado ouvidos à voz de Cristo Jesus? Você tem ouvido a voz de Cristo conforme nos é relatada na sua palavra? Como nós podemos ouvir a voz de Cristo hoje? Por meio do registro fiel dos seus servos na palavra de Deus. Mas sabendo que Cristo fala na sua palavra, quanto tempo você tem gastado para ouvir a voz de Jesus na sua palavra? Quanto tempo você tem gastado na sua semana para ouvir aquilo que Deus tem a falar por meio de Cristo nas Escrituras Sagradas? Acha que o tempo que você tem gastado é suficiente para conhecer a vontade de Cristo Jesus? Existe alguma maneira pela qual você pode ser aperfeiçoado nisso? O que será que tem te impedido de ouvir a voz de Cristo Jesus? Textos como esse devem nos levar, em primeiro lugar, a contemplar quem é Cristo Jesus e, uma vez reconhecendo quem Ele é, sermos levados a ouvi-lo. Hebreus nos exorta dessa forma, com palavras muito pesadas. Vejam o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, versos 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres,
e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que o autor aos Hebreus disse é que toda transgressão e obediência pela negligência da palavra do Senhor no Antigo Testamento foi punida de alguma forma. Quanto mais nós que temos acesso à revelação mais clara, mais plena em Cristo Jesus, que foi confirmada pelos seus santos apóstolos diante de nós, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação nos revelada na palavra de Deus? Devemos valorizar a voz de Cristo Jesus. A voz de Cristo Jesus não deve ser apenas mais uma voz que nós ouvimos no meio de todas as outras. Deve ser a voz que nós mais valorizamos, conforme nos é registrado na sua palavra. Por isso precisamos ouvir a Cristo Jesus. Mas o verso 36 nos diz: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E com essas palavras Lucas conclui a narração da transfiguração. De forma mais rápida que os outros autores, é verdade. Quando nós vamos para Mateus e para Marcos, o texto diz que o próprio Jesus havia ordenado que eles não contassem a ninguém, talvez para que aquela ocasião não fosse mal entendida. Mas Lucas simplesmente resume dizendo que eles ficaram em silêncio, provavelmente refletindo depois da manifestação da glória de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o texto diz que Jesus se achou sozinho. Mais uma ênfase na singularidade de Cristo Jesus. Jesus é incomparável. Ele não é Elias, não é João Batista, nem outro dos profetas. Todos esses, comparados a Cristo, não são nada, porque a pessoa de Cristo é única. A palavra de Deus diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos, aquele a quem todos nós seremos conformados. Ele é o Filho prometido nas Santas Escrituras, o descendente de Davi, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição de entre os mortos. Por isso não há figura nenhuma nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que possa ser comparada a Cristo Jesus em glória e em autoridade. E falar isso na época de Jesus certamente trazia revolta por parte dos judeus. O texto diz, nos Evangelhos, que havia momentos em que Jesus se comparou com Abraão e com Moisés, e isso deixou muitos enfurecidos. Como assim Jesus ousa se comparar com Moisés, com Abraão? Mas ele certamente é maior que todos eles. Mas nos nossos dias, falar que Jesus é superior ou único diante de todos também é algo que traz muitas pessoas à irritação. Aos grandes pluralistas dos nossos dias, que colocam Cristo como se ele fosse apenas um caminho dentre tantos. Mas nós sabemos, as Escrituras nos dizem, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Devemos hoje, como Lucas fez, atestar que Jesus Cristo é único. O único caminho, a única verdade e a única vida. O único a quem toda a criação há de se dobrar de joelhos para prestar honras e glória. Aquele que foi humilhado, mas que por fim foi exaltado acima de todo nome. Então, como você pode reconhecer quem é Jesus? Em segundo lugar, ouvindo a sua voz. Concluindo, irmãos, nós vimos que Lucas traz para nós o relato da transfiguração de Jesus. O momento no qual ele está preocupado em mostrar para os discípulos e para nós também a identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. O seu sofrimento de forma alguma ofuscaria a sua exaltação, mas ele, na verdade, por meio da sua humilhação, seria exaltado. Por meio daquilo que o texto chama de o êxodo de Cristo, que deveria ser cumprido em Jerusalém. A missão dada pelo Pai, por meio do qual ele seria morto, mas seria ressurreto e subiria aos céus para preencher todas as coisas. E aqui, da mesma forma como Deus havia feito no batismo, ele atesta a identidade do seu filho, o seu escolhido, que deveria ser ouvido por aqueles homens. Alguns dias depois desses acontecimentos, irmãos, foi celebrada a festa dos tabernáculos em Jerusalém. E era muito comum naquela época entre os judeus, na celebração da festa dos tabernáculos, fazer aquilo que eles chamavam de a cerimônia da luz do mundo. O momento no qual eles pegavam um grande candelabro e iluminavam tanto o templo como boa parte de Jerusalém. E foi justamente neste momento que Cristo proclamou ser Ele mesmo a luz do mundo. Em João 8, verso 12, ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Justamente na festa em que os judeus celebravam a iluminação do povo de Deus no deserto, quando Deus passou a habitar com o seu povo, Jesus proclama ser Ele a luz do mundo, que guia o povo habitando no meio dele. Isso é importante, irmãos, porque quando nós vamos para a epístola de Pedro, o próprio Pedro interpreta a transfiguração nesses termos.
Cristo como sendo a luz que se manifestou entre os homens. Abra sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 16. Primeira epístola de Pedro, ou antes, é a segunda epístola de Pedro. Capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, versos 16 a 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Veja como Pedro, que vivenciou a transfiguração, narra este evento. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e faceis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está falando aqui? Ele diz que a experiência que ele teve com os outros discípulos, com Cristo no Monte da Transfiguração, demonstra o fato de que a palavra profética se cumpriu, é verdadeira a respeito de Cristo Jesus. E qual que é a conclusão dele? Da mesma forma como aquela palavra se cumpriu quanto à majestade de Cristo, nós devemos ouvir e atender a palavra de Cristo. Não foi isso que a voz do céu disse? A ele ouvi. Essa palavra que o texto diz, segundo Pedro, é como uma candeia em um lugar tenebroso que ilumina até o dia em que a estrela da alva, a plenitude da luz, nasça em nosso coração. As palavras de Cristo, registradas nas Escrituras, são como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que as trevas sejam completamente dissipadas e a luz esteja completa diante de nós. Hoje, nós ouvimos e vemos a Cristo pelos olhos da fé, mas nós ansiamos o dia no qual nós veremos Cristo face a face na sua glória com Deus. Uma glória que certamente será muito maior do que foi na transfiguração. Aquela que nós chamamos de a visão beatífica, a visão imediata de Deus. Mas essa visão só é reservada àqueles que antes contemplaram a glória de Cristo pela fé. É como se nós estivéssemos em uma sala escura. Se nós nessa sala escura saíssemos diretamente ao sol e o enxergássemos, nossos olhos arderiam, não conseguiríamos ver nada. Mas se ao contrário, nessa sala, eu acendo uma vela, ligo a luz, abro a janela, aos poucos meus olhos vão se acostumando, para que então eu possa sair na claridade e ver o sol. Da mesma forma acontece com a nossa vida cristã. Deus nos concede meios para que essa luz brilhe diariamente em nós, quando nós contemplamos a Cristo pela fé. Quando nós vemos a Cristo por meio das Escrituras, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, nos preparando para o momento em que veremos a Cristo Jesus. Que esse seja o seu maior anseio também. Que você queira ver o seu Deus, mas até que esse dia chegue, contemple a glória de Cristo pela fé. Ouça o que o Filho tem a te dizer. Como você pode reconhecer quem é Jesus? Em primeiro lugar, contemplando a sua glória. Em segundo lugar, ouvindo a sua voz. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.